Posso começar? Olá, tá começando mais um Pod Pink, o seu podcast, o nosso podcast. Temos o oferecimento de Moriá Terraplanagem, Mundo dos Colchões, Cauã Excursões, que me levou para conhecer a praia, Farmácia Economize, Clínica Gincor e Complexo Santa Lúcia. O nosso podcast também, vamos falar aí sobre os meus cabelos e as minhas unhas. É Fabrícia, que tá sempre cuidando dessas unhas, e Rani Kelly, que sempre cuidando desse cabelo. Ó, meninas, um beijo, um abraço pra vocês. Vocês moram no meu coração, não vivo sem vocês. E o trabalho impecável. Nosso podcast já trouxe muita história inspiradora, trouxe também mulheres corajosas, né? Que estão aí contando suas histórias, contando sobre a sua vida. E hoje não é diferente. Vamos falar sobre um assunto que abrange aí todos nós, que é a política. Estou recebendo hoje aqui a deputada Janaína Riva. Seja bem-vinda, deputada. Obrigada, Elisama. Tô amando estar aqui no Pod Pink. E eu vi aqui que você gosta um pouquinho de rosa, né? Bem pouco. Bem pouquinho. A manicure deve estar enjoada já Ela já até de briga passar comigo. de tanto rosa que tem nessa mão. E não é qualquer rosa, né? Rosa pink mesmo, né? Bem pink. É, em homenagem ao podcast. Mas eu tô muito feliz de estar aqui, porque conheci já o seu trabalho. Você é uma mulher muito capaz, inteligente, articulada. E eu fico muito feliz de poder participar de um programa que é um programa feminino, que valoriza as mulheres, que coloca as mulheres em uma posição diferente do que nós estamos acostumadas com o dia a dia, onde aqui nós somos protagonistas. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Quando a gente montou o podcast, foi justamente pensando nisso. Na mulher, no empreendedorismo, em falar sobre pautas que é tão importante pra gente. E hoje, nós vamos falar aqui hoje também com a primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa, é isso mesmo? Você foi a Eu primeira mulher? fui. Na verdade, assim, eu fiquei como primeira vice e o presidente pediu licença, eu assumi como presidente da Assembleia. Eu fui a primeira em 180 anos a assumir a presidência da Assembleia. E foi único isso para mim. Foi um momento único e eu tive, assim, uma oportunidade de representar as mulheres na segunda cadeira de maior força do nosso estado, que a gente sempre fala que primeiro é a cadeira do governador e segundo, a do presidente da Assembleia. E consegui colocar minha foto lá na galeria dos presidentes. Aliás, um quadro que foi pintado pelo Vitor Hugo, junto com todos os antecessores. É muito engraçado, sabe? Virou até um ponto turístico. Quando as meninas vão na Assembleia, mulheres, elas tiram foto lá, só tem a minha foto e a foto, assim, de vários e vários e vários homens, e eu sou a única ali. Então, assim, acho que é um abrir as portas para as mulheres, pensando no futuro, para que elas possam ocupar esse espaço também, né, Elisama? E entender que ali é lugar de mulher. Você está nos representando, porque é muito lindo ver isso e a gente se inspira, né, de olhar e falar assim, ela conseguiu, a gente também consegue. Não é fácil, mas se ela está conseguindo, a gente consegue também. Deputada, nós estamos aí no mês de agosto, agosto lilás, estamos vendo campanhas em todas as cidades, em todos os estados, no país todo. Porém, como que a gente pode ver hoje aqui no nosso estado, como que funciona o sistema de proteção às vítimas de violência? É eficaz? A gente ainda está, assim, lidando com estrutura que silencia e revitimiza as vítimas? Ou realmente estamos preparados, o nosso governo está preparado para lidar com isso? Olha, muito aquém do desejado, né, Elisama? Não é à toa que Mato Grosso é o campeão, segundo o mapa da violência, em agressão e feminicídio no Brasil. Então, hoje o nosso estado ele lidera essa lista de feminicídio, é o estado que mais mata mulheres proporcionalmente no Brasil. Isso é um dado vergonhoso para todos nós mato-grossenses. E esse ano de 2025, porque esse mapa da violência ele é baseado em 24. Agora, no ano de 2025, nós já tivemos um aumento de 48% em relação ao ano de 2024. Então, quer dizer, não está sendo eficaz. Agora, é um desafio para a gente entender o que acontece. Nós tivemos um evento recentemente em Cuiabá, nós plantamos alguns IPs em homenagens a vítimas de violência. E nós ouvimos alguns relatos lá de mulheres que foram violentadas e outras mulheres e famílias que representavam ali seus entes queridos, suas mulheres, mães, irmãs, filhas, que foram brutalmente assassinadas. E o que essas pessoas nos dizem é o seguinte: a lei existe, a lei realmente é bem feita, a Lei Maria da Penha é um avanço para todas nós mulheres, mas as vítimas ainda não se sentem de fato protegidas. O que acontece? Pouquíssimas fazem a denúncia de violência doméstica. Para você ter uma ideia, das mulheres vítimas de feminicídio no ano passado, somente
3 delas tinham medida protetiva. Então, a grande maioria, a maioria esmagadora, 95%, não tem nenhuma medida protetiva, ou seja, ela nunca denunciou essa agressão. Então, isso pode ser um pouco de desconfiança de que se de fato a proteção vai acontecer, ou medo de denunciar e ser assassinada. Mas é exatamente o contrário, Elisama, o que a gente tenta mostrar para as mulheres que é muito mais fácil você ser uma vítima de feminicídio, de uma agressão mais grave, se você não denunciar, do que se você denuncia. Vamos reconhecer aqui, não é todo o estado que tem Patrulha Maria da Penha, mas onde tem Patrulha na Maria da Penha e ela acompanha essas mulheres vítimas de violência doméstica, a reincidência, Elisama, é de praticamente zero. É impressionante. Essas mulheres não vão morrer porque a patrulha faz esse acompanhamento, a patrulha está a todo momento próxima. Mas assim, você sabe, já tivemos um caso em Rondonópolis de uma mulher que faleceu, foi vítima de feminicídio depois de ter apertado, inclusive, o botão do pânico, né? Então, assim, acontece, mas é muito menor a incidência do que com mulheres que não fizeram denúncia. E o que eu vejo também, as legislações agora mesmo foram endurecidas as leis contra o crime de feminicídio. No ano passado, se eu não me engano, aqui no mês de setembro, outubro, foi sancionada uma legislação que equiparou aí o crime de feminicídio, colocou ele como um crime hediondo. Ótimo, foi um avanço. 40 anos de pena, então 50% tem que cumprir obrigatoriamente preso, então não tem progressão antes disso, ele não vai conseguir cumprir tudo isso antes do prazo. Mas o que a gente viu é que nem isso, Elisama, foi o suficiente para os homens deixarem de agredir e de matarem mulheres. Então isso nos preocupa assim muito, porque, na nossa opinião, especialmente na minha, e eu vejo, convivo muito com promotoras, defensoras, juízas, desembargadores, juízes também, homens, porque existem também homens envolvidos nessa luta também de combate à violência, é que a gente acha que isso tem que começar pela educação, na base, para os pequenos, conversando sobre o assunto. E esse é um assunto que tem que ter um envolvimento masculino. Os homens têm que participar disso. Eu sempre conto assim um caso que aconteceu com a gente na Assembleia no dia 18 de julho do ano de 2024, ano passado. Nós estávamos reunidos na Assembleia e nós ligamos para o deputado Catani, à época, para tratar de assuntos da casa. E ele atendeu e falou: olha, minha filha acabou de ser morta, minha filha foi assassinada. E ele falou assim: eu nem liguei para a polícia, por favor, liguem para a polícia. Assim, a gente ligou para ele, eu liguei na hora. E ele estava lá na hora com a filha dele nos braços, sem saber o que tinha acontecido, o que poderia ter sido, achando até então que era um crime onde era um latrocínio, que tinham tentado roubá-la e que aí ela poderia ter reagido e ela acabou assassinada. E naquele dia, naquela hora, nós fomos até o Pontal do Marape, que é onde o Catani tem a chácara dele, onde a filha dele também tinha a sua chácara, e chegando lá, o corpo ainda estava lá, a Politec ainda estava lá, nós que ligamos mesmo para a polícia, eu que liguei para o secretário de segurança, a polícia já estava lá, a polícia foi ágil, e ninguém acreditava que poderia ter sido o companheiro dela, que era, até então, um bom pai, um bom marido, era ciumento, mas era um bom marido, brigava com ela, mas era um bom marido. Isso tudo são indícios de que a coisa não está indo bem. E as pessoas ainda não entenderam que, como aconteceu com a Raquel Catani, por exemplo, pode acontecer com a minha filha, pode acontecer com você, comigo, com a sua filha também, e com a filha de quem está nos assistindo, com algum familiar querido. Então, é uma fatalidade, é um crime, assim, que ele mata a família inteira, porque o pai morre com ela, a mãe morre com ela. Os filhos, né? Os filhos que sentem falta da mãe, eu convivo, eu ouço a avó, que é a Sandra, falar a todo momento, que as crianças pedem a mãe, têm saudade da mãe. As crianças perderam o pai e não entendem, não têm discernimento, então ficam sem a mãe e sem o pai. Então é uma situação muito triste. Por isso que eu sempre falo sobre o assunto e falo, é mais grave do que vocês imaginam, porque não está acontecendo a milhares de quilômetros de você, está acontecendo do seu lado. Então, para nós mulheres, enquanto uma de nós, né, não estiver segura, nenhuma de nós vai estar. Deputada, muito se fala nessa questão do denunciar, e muitas têm um medo de denunciar justamente por falta de conhecimento.
Você acha que talvez se a gente tivesse uma equipe mais preparada, dentro da parte jurídica, porque tem muitas mulheres que falam assim, ah, se eu vou sair da casa, eu vou perder tudo, porque é abandono de lar, elas não têm esse conhecimento jurídico. Você acha que falta isso? Falta, e assim, essas mulheres estão com um pensamento lá atrás, como se nós estivéssemos vivendo nos séculos passados. Avançou muito as legislações de proteção à mulher. Hoje não é mais assim. Você vai sair da sua casa, você vai procurar ajuda, mas você é dona de metade de tudo que foi construído. Mesmo se você não for casada formalmente no papel, você tem uma união estável, você é dona de metade dos bens, constituído nessa constância do tempo que passaram juntos. Agora, se for em regime diferente, aí tudo bem, pode ser uma mulher que seja casada em separação total de bens, mas isso também não quer dizer que ela não tenha direito a ter uma moradia, não tenha direito a uma indenização pela agressão sofrida, não tenha direito à pensão. E ela, aí eu estou falando na pensão diretamente para a mulher, porque para os filhos isso é indiscutível, isso é inegociável, não tem nada que venha a eximir um homem, um companheiro, um pai de pagar a pensão de seus filhos. Então, as mulheres ainda não conhecem, aí, como você disse, é desinformação, falta de acompanhar, falta de ter alguém que traga para ela, olha, você pode acionar a defensoria pública. Na defensoria pública você vai ser protegida. Ali vão defender os seus direitos. Então a mulher ainda não conhece tudo isso. E como eu te disse, hoje a preservação da mulher, ela tem sido levada muito a sério. E nós criamos a Procuradoria da Mulher na Assembleia. Somos a segunda Assembleia do Brasil a criar a Procuradoria. E ela faz uma espécie assim de acompanhamento e assistência ao trabalho das procuradoras que estão nos municípios, né? Então, aqui em Rondonópolis tem a Procuradoria da Mulher Municipal, na Câmara Municipal, eles podem acionar lá. E uma mulher hoje em Rondonópolis que ela não recebe pensão, uma mulher que ela está sendo violentada ou que de alguma forma ela sofre violência psicológica, financeira, patrimonial, ela pode procurar a Procuradoria da Mulher da Câmara para dar os encaminhamentos a quem ela deve recorrer, indicar ela um psicólogo, acionar conselho tutelar. Então, assim, são ferramentas que a mulher ainda não aprendeu a utilizar. Então, hoje, como eu te disse aqui, avançou muito. A mulher hoje ela tem os seus bens preservados, ela tem o direito à sua integridade física, à sua liberdade e acompanhamento de saúde mental. É muita coisa que a mulher hoje pode recorrer para sair desse ciclo de violência, desse relacionamento que de alguma forma compromete o psicológico dessa mulher. E eu vejo às vezes que é assim, você perguntou sobre esse atendimento. Eu vejo que tanto a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, eles têm se preparado e têm feito várias qualificações para recepcionar melhor e acolher melhor a mulher, né? Então, eu ouço direto as pessoas falarem: precisamos de delegacia da mulher. Eu sempre falo: olha, a gente precisa de uma sala, nem que seja uma sala dentro de uma delegacia, onde a mulher possa entrar por uma entrada privativa, ela com seus filhos, não ter que ficar sentada ao lado do seu agressor ou às vezes do seu estuprador. Então, assim, não é tanto a estrutura que a gente precisa mesmo é de humanidade, de pessoas que entendam, que tenham sensibilidade para fazer esse acolhimento. Deputada, e falando em sensibilidade, né, ainda falando da mulher, nós esperamos, né, que que essa campanha não seja apenas no mês de agosto, que a gente possa levar isso para todos os meses, que a gente possa trabalhar isso sempre. Mas falando dessa questão dessa humanidade, vimos aí que aprovou uma lei na Assembleia, só falta ser sancionada, sobre o parto, a escolha do parto, porque é um momento para nós mulheres, nós sabemos que é um momento de muita ansiedade, muito medo também, e a gente sofre algumas violências também nessa parte, na hora de ter o filho. Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre essa lei? Claro, claro. Inclusive, eu acompanhei aqui que os vereadores de Rondonópolis apresentaram também essa legislação. Eu acompanhei, propuseram, e eu vi também o entusiasmo deles na aplicabilidade da lei, em fazer a lei funcionar. Nós aprovamos no Estado
ainda padece de sanção do governo, o governo ainda pode vetar. E é uma legislação, eu cheguei a receber até um ofício, acho que é do CRM, né, Fê, o ofício? É CRM? Pode dar uma olhada aí que eu vou falar certinho aqui, eu não lembro agora. Mas, me desculpe, representantes de hospitais filantrópicos, se eu não me engano, falando sobre a preocupação deles financeira. Como que isso vai lidar? Como que vai ter orçamento para isso? Para ter a escolha do parto adequado, que foi a legislação que nós aprovamos. Agora, veja bem você, Elisama. Isso é algo que nós, deputados e governo do estado, deve se preocupar em organizar um orçamento específico para isso. Mas jamais deve se cogitar não colocar uma lei dessa para funcionar por conta de orçamento. Nós, mulheres, somos a maioria da população. As mulheres vão para ganhar o seu bebê com medo, com medo. Elas têm medo ou de perderem o filho ou de perderem a vida durante o parto. Isso é uma realidade, você sabe disso. Nos hospitais do estado de Mato Grosso, especialmente no interior, existe uma perda muito grande de bebês logo que nascem e logo vem a óbito. Por quê? Porque demorou demais para fazer o parto. E aí, a hora que entra no hospital público, e aí não é igual a um hospital particular, muitas médicas de hospital particular entraram nas minhas redes, médicas defensoras do parto natural, questionando a legislação e não entendem a realidade do que é um sistema SUS. Então, é completamente diferente. Uma mulher que tem condição financeira fala assim: eu quero ter um parto natural, vou contratar uma doula, vou contratar a melhor ginecologista e ela vai passar 2 dias esperando o meu filho nascer. Gente, é uma alienação a pessoa achar que no Sistema Único de Saúde funciona desse jeito. E não é por má vontade, é porque não tem condições, mão de obra para fazer isso. Então, acaba que vai passando essa mulher de plantão para plantão, essa mulher está em sofrimento, ela está em sofrimento fetal, com o psicológico abalado. Então, pode ver que quando eu postei sobre o parto adequado nas minhas redes sociais, Elisama, tem N relatos, tem mais de 50% dos comentários que são relatos de mães que foram forçadas a ter um parto que elas não queriam. Isso eu digo para os dois lados, porque assim, a lei do parto adequado, ela não é assim dizendo que a mulher vai fazer cesariana. Ela tem que ter a concordância do médico de que a cesariana é seguro para ela. E aí ela vai ter o direito em optar pela cesariana ou pelo parto natural. E nós queremos, na Assembleia, eu já pedi para a MM fazer um levantamento de impacto orçamentário, de quanto isso vai custar aos cofres públicos municipais e também aos hospitais filantrópicos, para que a gente reserve no orçamento do Estado um recurso para isso. Espera aí, pode ter recurso para tantas outras coisas. O governo do Estado está investindo 2 bilhões de reais em um parque em Cuiabá. Não tem nada contra, eu acho os parques importantes e não pode investir num Saúde, parto adequado para a mulher. Então, assim, nós mulheres temos que nos conscientizar disso, sabe? Chega desse pão e circo, né? E a gente vê o que é prioritário para a gente. Então, nós mulheres temos outros problemas, você sabe disso. Nós somos vulneráveis a câncer de colo de útero, somos vulneráveis a câncer de mama, assim como os homens têm também a preocupação com câncer de próstata. E nós não temos hoje acesso fácil a exames que façam um diagnóstico precoce. E aí depois a mulher tem a sua menopausa, passou pelo climatério, e aí a queda hormonal, a mulher perde cabelo, a mulher perde libido, ela ganha peso. Imagine, assim, para nós mulheres, eu penso, pelo menos enquanto mulher, o básico deveria ser dado para todas nós, que é o direito a restabelecer os nossos hormônios, a fazer compensação. Tem muita mulher que está deprimida dentro da casa dela, fazendo um tratamento com remédios de depressão, ela está com insuficiência hormonal. Vitaminas também, né? Essas Exato. reposições, Exato, realmente. essa reposição. Eu tava esses dias borocochô e não sabia o que era, perdendo o cabelo, caía cabelo igual chumaço. Eu, meu Deus, será que eu vou perder todo o meu cabelo de novo? Demorei anos para recuperar meu cabelo. Tava com insuficiência de vitamina B12. E aí tive que fazer reposição. Quantas não ficam careca, que mexe com a autoestima da mulher diretamente
porque não tem um exame para poder diagnosticar uma insuficiência de uma vitamina ou de um hormônio. Então, assim, isso é básico para a mulher. E nós, assim, não estamos pedindo nada fora do comum que não seja exames de rotina, ginecologista, pediatra, né, para poder fazer o acompanhamento dos nossos filhos e um parto digno. Um parto digno. Deputada, no cenário atual, a gente vê que muitos projetos voltados para as mulheres enfrentam essa resistência, né? Como que foi para você articular e ter apoio para que essa lei passasse? Olha, graças a Deus, Elisama, eu tenho colegas deputados que são super sensíveis. E por que eu acredito que sejam sensíveis? Porque eles conhecem a realidade e porque todos eles têm líderes femininas que os apoiam. Seja uma presidente de bairro, seja uma liderança da sociedade civil organizada, seja uma vereadora, seja uma prefeita. Então, eles têm, assim, essa visão do que é necessário, né? E eles entenderam junto comigo. E aí, eu vou falar aqui para você, falando no âmbito nacional, que é onde essa lei deveria ser implementada, eles entenderam, como eu usei no meu discurso, inclusive, que se se os homens parissem, se os homens dessem à luz, se eles fizessem um parto, eu duvido que uma lei como essa do parto adequado já não estaria funcionando no Brasil. Eu duvido, porque nós mulheres, nós passamos por esse momento e superamos esse momento com uma facilidade. E eu tenho certeza que, assim, essa dor que nós sentimos, se nós tivéssemos uma representatividade maior de mulheres, e por isso que o seu trabalho é tão importante, nós já teríamos uma lei não só do parto adequado, mas que desse mais garantias às mulheres de saúde mais digna, né? Então, eu sempre falo isso para eles e eles concordaram. Inclusive, interessante que no momento que eles foram votar na Comissão de Saúde, e aqui não quero esquecer de ninguém, mas deputado Paulo Araújo, deputado doutor Eugênio, deputado doutor João José e deputado Lúdio Cabral, tá faltando um aqui da Comissão de Saúde, mas quando eles foram votar, eles tinham mulheres ali na plateia e tudo. Não, Eugênio eu falei. Eugênio, Lúdio, Paulo, João, quem mais? Pode olhar, que aí eu falo o nome do outro. Resultado, quando eles foram fazer a votação, eles falaram assim, olha, tá cheio de mulheres aqui, quero que vocês votem aqui. Quem é a favor da mulher escolher o parto que vai fazer? Vocês acham que a mulher ela tem que fazer, tem que ter o direito de escolher por uma cesariana? Porque essa que é a briga, na verdade, né? Porque existe uma forçação de barra pro parto normal, parto natural. A hora que eles perguntaram isso, não teve nenhuma das mulheres, nem as que fizeram parto normal, que entendem que a mulher não tem que ter o direito à escolha. E aí foi por unanimidade e passou na votação. Então, o deputado doutor Eugênio, inclusive, é anestesista. E ele falou da barbárie que é o Sistema Único de Saúde não ter hoje analgesia para diminuir a dor da mulher. Porque ele falou, gente, isso foi inventado há anos e anos, para não dizer, assim, séculos, porque faz realmente, eu acredito que mais do que um século, que a rainha recebeu uma analgesia no momento do parto, rainha da Inglaterra. E ele contou essa história. Ele falou assim, isso aconteceu na Inglaterra, e aí passou as mulheres a dizerem, eu quero o parto da rainha, que é uma pequena anestesia, né, dada ali no períneo da mulher, para não sentir tanta dor. E isso aconteceu, e até hoje as mulheres não têm acesso a isso. Poxa, por que precisa uma mulher urrar de dor, sentir a dor que sente, se ela não quiser sentir? Uma coisa é a mulher que escolhe ter essa experiência e ela tem livre arbítrio para isso. A gente não está impedindo ela de ter o parto normal. Inclusive, é uma lei minha que dá o direito para ela ter a doula acompanhando e que a doula não conte enquanto seu acompanhante. Ela possa ter a doula e o seu esposo, o seu companheiro, a sua mãe, sua irmã, quem quer que seja. Então, assim, eu incentivo o parto normal, mas eu quero que a mulher tenha o direito a escolher uma cesariana. E é excelente isso, porque como a gente fala, né? Optar por ter o parto natural é diferente do que você chegar no hospital já passando mal e você falar assim, não, eu quero ter o meu filho com cesárea. Eu passei por essa situação, né? A gente passa por essa situação na gravidez. Na minha segunda gravidez, eu optei e falei, não, eu vou tentar o parto normal. A hora que a dor começou a apertar, eu falei, gente, isso aqui não vai dar certo, Tá não. vendo? É Isso aqui não vai dar. Eu não vou conseguir. Mas o que você acha que
Ainda tem essa resistência do governador? Ou como que Eu tá acho que ele ali? pode até alegar essa questão orçamentária, que traz impacto, mas eu acho que isso não é motivo. Acho assim que ele poderia, junto com a Assembleia, fazer uma composição para a gente reforçar o orçamento, para que as mulheres tenham esse direito à escolha. Você contou a sua história. Olha, um dia você vai ter que trazer minha irmã no podcast para ela contar do parto dela. Que foi assim, foi um drama, que ela queria tanto um parto natural. Ela trabalhou assim com O psicológico, fisioterapia, tudo, com né? psicóloga, com tudo. E a hora que chegou na hora, igual você, não dilatava, não dilatava, ela começou a urrar de dor. Ela fala, pelo amor de Deus, eu quero fazer cesariana. Então, assim, e ela teve esse direito. Eu não acho justo que nós, que temos condição, a gente tem esse direito. E o Sistema Único de Saúde, que é pago por todos nós, a mulher não tem o direito a fazer essa escolha. Não existe nenhum homem, nenhuma mulher que não tenha que nascer de uma mulher. E essa mulher não ter o direito a escolher é um verdadeiro absurdo. É um retrocesso a mulher não poder escolher até hoje qual parto ela quer ter. E a gravidez, né? O parto não é só ali o parto, tem o porpério também. Então, assim, se você já sofre essa violência ali na hora de ter o seu filho, você já sofreu tudo isso, tendo um parto da forma que você não gostaria de ter, e ainda tem que chegar ao porpério, ainda é outra questão. Então, assim, não envolve só o. O parto e a gestação, envolve o pós também. O psicológico Sim, dessa mulher no com pós. certeza, com certeza. Várias mulheres têm depressão pós-parto. Tive uma prima que teve depressão pós-parto e ela não pôde cuidar do filho nos primeiros meses. Nos primeiros dias de vida dele, a mãe não pôde, estar com ele. Foi muito traumático para ela. Ela nem queria ter mais filhos, agora decidiu ter o segundo filho. Graças a Deus deu tudo certo. Fez um acompanhamento psicológico, mas na primeira vez, é assim, é um momento de tanta dor, é tanto medo para a mulher que ela teve e passou por isso. Aliás, eu tenho 2 primas, né, que passaram por isso, por isso. Agora eu lembrei aqui que eu tenho mais uma prima que também passou por isso. Então, assim, é mais comum do que a gente imagina nesse puerpério a depressão. E aí a mulher ali tá debilitada, né? Ela tá precisando de energia, se alimentar bem, se hidratar bastante para poder ter leite e dar amamentar, né? Você dar o leite para a criança é algo que muitas vezes cria trauma e fissura no nosso seio. E aí não é daquele jeito que a gente vê na TV, que vai ser fácil você pegar o bebê, colocar para amamentar e tá tudo certo. Então você vai ter fissura, você vai ter ferida. Então, assim, é tanta dor, é tanta coisa. A mulher se sente feia, assim, dizendo eu aqui, né, de algumas, obviamente, né? Eu nunca passei por isso. Adorei, inclusive, amava amamentar, me machucou e tudo mais, mas eu tinha um suporte, tinha uma rede de apoio, uma retaguarda. A mulher que não tem, ela deprime mesmo. E aí, como você disse, ela precisa desse acompanhamento. E hoje o Estado também, você sabe disso, nós não temos psicólogos para atender. Hoje os nossos CAPs, por exemplo, são deficitários, né, de psicólogos para atender a população mato-grossense e cuidar da saúde mental, que nós sabemos que é o mal do século. A depressão, olha a quantidade de suicídio, por exemplo. Cuiabá, quase mais de 200 suicídios em um ano. É um índice muito alto. É muito alto para uma única cidade. Inclusive, mês que vem, né, o Setembro Amarelo, a gente já tem que começar a trabalhar isso também, que é justamente a prevenção ao suicídio, porque é um caso muito. Acho que todo mundo ali que você conversa tem alguém que tem depressão, que sofre, que tem dificuldade de pagar uma consulta com psicólogo, com psiquiatra, e a gente precisa desse suporte também no estado. Precisa, isso é imprescindível. Isso, inclusive, para você evitar danos maiores, porque essa pessoa vai adoecer, ela vai precisar se tratar, ela vai precisar de medicação para isso. Se você vê assim, a longo prazo, investir em saúde mental é economizar na saúde futuramente, né? Porque compromete tudo, gera obesidade, nossa população está ficando mais obesa, nossa população, como você disse, está ficando entristecida. E depois da depressão vem o suicídio, muitos adolescentes cometendo suicídio, muitas pessoas que não estão conseguindo lidar com a pressão do dia a dia. Então, a saúde mental, assim, hoje, na minha opinião, ela é tão importante quanto uma medicação que você tem que tomar de uso continuado e uso diário, é você ter a oportunidade de fazer uma terapia para você ter sanidade mental. O mundo está muito violento, está muito agressivo, e assim, é um privilégio poder se ter uma terapia
E não é um profissional caro, psicólogo. Nós poderíamos ser, sim, o Estado poderia, o Estado tem capacidade financeira, o Estado investe quase 20% de tudo que arrecada. Isso é um número que, talvez no Brasil, Mato Grosso, se não for o maior, está entre os maiores estados que mais investem aquilo que arrecada. E isso é um investimento, tem que ser encarado assim. Gastar com psicólogo não é gastar, né? É investir. Você não está gastando, você não está perdendo dinheiro, você está investindo. Deputada, vamos comer? Ó, isso Vamos. aqui veio lá de Jaciara. A Orliane da Dona Fit mandou pra gente. Isso aí, ele é uma tortinha de frango sem glúten, uma Olha, tortinha coisinha com massa de linda. cenoura. Temos também aqui os nossos snacks de batata doce, que também é uma maravilha. Olha, vai com a E, mão mesmo. e Eu ia vamos comer com comer. talher, mas tô vendo aqui, tô achando mais fácil com a mão mesmo. Pode ficar à vontade, deputada. Vamos experimentar isso aqui. Tem um suco de Vamos, vamos. laranja também. Não, eu amo, sabia? Eu adoro, assim, comida fit, acho uma delícia, gostoso. Tem hora também que a gente dá uma jacada, né? Não tem jeito, né? Eu que viajo muito, assim, geralmente eu dou uma jacada. Aí em casa, eu passo dias, assim, no fit, economizando comida, porque a hora que eu saio, eu vou pro interior, eu tô aqui com você, eu não quero nem saber quantas calorias tem, entendeu? Eu vou Quer comer, vou comer? me divertir, Tá vou certo. socializar, né? É. A Orliane, ela faz um. Ela costuma falar assim que ela não é fit, ela é Hum, saudável. legal. Ela faz coisas saudáveis. Então, para quem quer manter uma alimentação saudável, para quem tem intolerância, a intolerância a glúten, a intolerância à lactose, então tudo tem. E ela faz também para as mães, né? Porque tem muitas mães que sofrem com crianças com Sim, que tem intolerância. intolerância, Então, sim. ela. E assim, eu falo para ela, eu não sei como que ela consegue acertar esse ponto. Porque se eu for fazer na minha Hum, casa isso aqui, não dá certo. não. Não consigo Eu acertar, já fica tentei ruim. fazer comida fit, olha, é difícil. E ela, Dá tudo que muito trabalho. ela faz, fica perfeito. Porque para deixar saboroso, sem 1 quilo de manteiga, Né? sem Sem óleo, óleo, né, sem fritar. sem leite, é difícil. Tem que ter o dom. Eu falo pra ela que é dom. E E é se você quiser maravilhoso mesmo. também, ela faz, dá pra congelar. Doutora Magda, que é a nossa doutora aqui do Pode Pink Saúde, sempre compra, deixa congeladinho. Doutora Magda também, a alimentação dela é super correta. E ela deixa congelado. Faz aquela compra maior, Bom deixa saber, congelado. depois você vai me passar, vou levar para Cuiabá. E isso Isso é já, bom para lanchar, é bom para ter à tarde, senão a gente pra jaca receber uma mesmo. visita também, Sempre né? bom, né? É Sempre bom. ótimo. Felipe tá precisando também, que trabalha comigo, vou Olha levar aí, para ele. Felipe. Mentira, Felipe, você emagreceu, tá magé. Tá lindo, tá lindo. Tem que manter. E é o difícil é eu manter, hein? Deputada, você já foi chamada assim de mandona, difícil de lidar, só por expor a sua opinião e ser firme no que diz? Uma vez só não, né? Várias, várias. Já tá acostumada, então, deputada? Hum, já tô acostumada. Mulher, geralmente, quando a gente entra numa discussão e que a gente quer posicionar, ou a gente é louca, ou a gente é mal amada, ou a gente é mandona demais, nunca nós somos firmes. Né? O homem é firme, nós não, nós somos malucas, doidas e tudo mais. Eu já passei por isso várias vezes na Assembleia. Fora o meu marido, né, que às vezes reclama também. Os Mas maridos geralmente aí eles é de gostam de praxe, reclamar. né? Aí é de praxe. Você é mandona demais. Aí você fala assim, você já casou sabendo. E é inerente ao meu trabalho também. Até eu tenho me policiado, porque a gente acaba mesmo ficando um pouco posicionando, às vezes, até em excesso, né? Para a gente poder deixar a nossa opinião ali consignada. E como o meu ambiente é um ambiente muito masculino, às vezes eu noto assim, eu falo assim, não, eu tô ficando muito masculina. Tô parecendo meus colegas aqui, muito, muito ranzinza. E dá pra gente levar as coisas também com mais leveza e tudo mais. Mas em determinados momentos a gente tem realmente que ser mais firme, porque são pautas que muitas vezes as pessoas ou querem passar por cima, ou não quer colocar em pauta, ou vai te levando, enrolando. Porque assim, não pode confundir ser bonzinha com ser tola, né? Com ser burra. Então, muitas vezes a gente, assim, entende o momento político, entende que naquele momento talvez não seja o momento ideal, que tem que se preservar alguma situação. Mas a gente não aceita colocar nada embaixo do pano, né? Embaixo, ciscar para dentro, debaixo do tapete. Então, eu já fui chamada várias vezes, né? De mandona, de autoritária. Agora não, agora eu vejo que as coisas estão mais tranquilas. Também com o passar dos anos, sabe? Quando eu entrei na Assembleia, assim, há 11 anos atrás, quando eu cheguei a primeira vez, eu ouvia mais isso. Hoje eu já tô um pouco mais habilidosa, sabe? Agora não queira brigar comigo, porque se brigar comigo é aquela coisa, né? Um boi para não entrar na briga, Mas mas se uma entrar boiada para não sair também, dela. É.
Na verdade, você conquistou esse espaço, né? Porque eu sempre falo que nós mulheres estamos sempre precisando conquistar o espaço, provar que somos boas o suficiente leva esse nome. Ai, você é muito montona. Ai, você é muito. Mas tem que ser, senão a gente não consegue conquistar o nosso espaço. É Eles isso, não abrem as portas é pra gente se a gente não for assim. não, é difícil, assim, ninguém, ainda mais na política, nunca ninguém vai dizer para você, toma aqui, essa aqui é a porta do poder, pode entrar. Você vai entrar na fila da porta do poder e vão ter vários ali disputando com você. E aí você tem que entender que para a população a força e a coragem é relevante. E isso está atrelado ao seu posicionamento. E para você hoje, qual que é a importância das mulheres estarem à frente de cargos públicos, política? O que que você tem a dizer para as mulheres que estão nos assistindo, que às vezes sonham, porque existem muitas mulheres que já pensaram, já sonharam, mas dentro de casa mesmo escuta, não, isso não é para você, não, você é doida, isso aí, porque a gente escuta isso, né? Dentro de casa, das pessoas ao redor, não, política é perigoso, política não é para mulher. O que que você tem a dizer para essas mulheres? Eu tenho um conselho bom para isso, que é, além de tudo, eu faço terapia de casal, né? Eu tenho a minha terapia e tenho a de casal também. E algo que eu aprendi assim é que você também deve entregar para você receber, né? Então, como nós mulheres nos entregamos muito aos nossos parceiros homens, nos projetos deles, nós encorajamos, nós apoiamos, nós damos retaguarda em casa, a reciprocidade é necessária. Os homens também têm que ter esse olhar para a mulher, de que nós também precisamos ser apoiadas, sermos motivadas, encorajadas a fazer aquilo que nós sonhamos fazer. E a política não é diferente de nenhuma outra profissão. Sempre vai ter competitividade, sempre vai ter quem joga sujo em todas as profissões. Eu lembro que eu acompanhei as eleições da UAB, acompanho as eleições quando se tem eleição para a vaga de desembargo no Tribunal de Justiça, eleições de CRM, eleições de conselho de enfermeiros, de caminhoneiros, mas em tudo que você imaginar de segmento, sempre tem disputa. Então, na política não é diferente. Ah, mas a política é mais exposto. Sim, a política é mais exposto, mas tem o bônus e tem o ônus. O ônus talvez seja a superexposição, que muitas vezes não é da sua vontade. Agora, é tão gratificante você ter um mandato. É bíblico, você sabe que as autoridades são constituídas por Deus. Isso tem uma força tão grande. Eu, pelo menos, eu valorizo tanto assim o meu mandato, e eu vejo que muitas pessoas às vezes não valorizam aquele cargo que elas ocupam. Eu falo, meu Deus, que poder dado pela população, mal empregado, porque é uma pessoa que não sabe usar a força que tem. Então, eu diria para as mulheres o seguinte: não desistam dos seus sonhos e conversem com os seus companheiros, porque se ele te ama, se ele te apoia, se ele é uma pessoa que tem reciprocidade para o que você faz com ele vai ficar do seu lado. Ele tem que ficar do seu lado. Isso é muito importante. A satisfação profissional, ela é tão importante quanto a satisfação pessoal. Ninguém vai estar feliz sonhando em ser uma vereadora, sonhando em ser uma deputada, se dentro de casa alguém estiver dizendo para ela que ela não pode ser. Até porque é mentira, nós podemos ser. Temos vários bons exemplos, você sabe disso. Você é um exemplo de mulher empoderada. Eu sou. Nós temos tantas outras mulheres. Aqui na Câmara de Rondonópolis, várias mulheres. Temos a Mariúva, a Kalinka, a Luciana Horta. São várias mulheres que são mulheres de força, de determinação. E que eu tenho certeza que talvez no primeiro momento enfrentaram resistência, mas não desistiram e realizaram seu sonho. Isso aí, deputada, muito obrigada. Muito feliz em estar te recebendo aqui. Espero que a gente possa conversar mais vezes aqui no podcast também e que a gente possa influenciar mais pessoas, que você, Deus abençoe você no seu trabalho, que você possa Amém, amém. trabalhar Obrigada. muito, muito mais. Eu já acompanho, sou fã do seu trabalho. Agora a gente, né, tendo essa proximidade, quero poder ajudar pessoas, porque eu acho que a política, no resumo, é isso: poder ajudar as pessoas com a nossa influência, com a nossa voz. E você não só ajuda, né, Elisama, você encoraja. Você é um espelho, você é uma referência. Isso é muito grandioso e você tem que saber usar bem disso
para fazer o bem das pessoas. Eu sei que você já tem usado de forma exemplar, eu te acompanho, conheci um pouco do seu trabalho também conversando com você, e eu vejo que assim, que você não estar na política é uma perda muito grande para todos nós. Então, eu encorajo mesmo as mulheres, eu falo para elas, tem mulheres que pedem para conversar com o marido, como eu converso, não tem problema nenhum, explico como é, falo, olha, a política mudou, não é mais aquela política de antigamente, hoje a política está mais moderna, está mais acolhedora às mulheres, hoje nós temos legislações que protegem as mulheres, como a legislação de violência política de gênero, porque antigamente xingava-se uma mulher dentro da tribuna e ficava por aquilo mesmo, agora isso acabou, agora perde o mandato, o vereador, o parlamentar, ou qualquer homem político que faça isso contra uma mulher, o que é justo, porque se ele não tem coragem de fazer com um homem, ele não pode fazer com uma mulher também. Agora, do mesmo nível que ele discute com um homem, se ele discutir com uma mulher, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o que a gente não aceita mais é a covardia. Então, eu quero dizer para você que você tá, sem dúvida, credenciada a qualquer tipo de disputa, assim como você deve conhecer várias mulheres empreendedoras, mulheres autônomas, mulheres trabalhadoras, que talvez possam nos representar também e levar um pouquinho desse olhar nosso, feminino. Lutar pela saúde da mulher, lutar pela educação, lutar pela mulher ter direito também a empreender, a receber uma qualificação, né? E a gente vencer essas barreiras aí que ainda nos impõem de restrição. Então, parabéns a você, parabéns Obrigada. pelo Pod Pink. Quero vir muitas e muitas e muitas vezes mais para a gente poder falar de assuntos tão relevantes que mudam a vida das mulheres de Mato Grosso e de todos os cidadãos também, né? Eu sempre digo o seguinte: nós somos metade da população e metade são nossos filhos, né? É Isso não pode ser verdade, isso esquecido. mesmo. Deputada, as portas estão sempre abertas e vamos aí continuar trabalhando juntas também, né? Com um pouco que eu posso ajudar, pode contar comigo. Obrigada, viu, Elisama? E obrigada também a todos os seus telespectadores que acompanharam o Pod Pink. E tô lá de portas abertas para você, para a gente tratar de muitos temas relevantes para mudar essa realidade do Mato Grosso e do Brasil. Com certeza, quando eu precisar, Felipe, William, tô precisando de algo aqui, vamos resolver algum problema, porque como a gente tem uma influência, né, ali Se dentro eu do ver algum ponto Instagram, rosa na Assembleia, eu pode ter certeza que sou vou eu. saber que é você. Ai, chegou. Obrigada, deputada. Obrigada, minha linda, obrigada. Pessoal, encerramos mais um podcast, um Pod Pink, assim, daquele jeito que a gente estava precisando, com informações, com muita coisa boa. E é claro que vem mais coisas boas por aí. Fiquem atentos. Tchau, tchau, ó. Um beijo e até mais. Beijo.